Meus amigos, muito boa noite, 100%. Eu sou Nathan Pinotti e hoje a gente vai dar o primeiro passo da nossa série de vídeos que nós definimos aí num grupo que nós temos sobre Azure, especificamente de Road to a Z900. Nós vamos passar por todos os tópicos da Z900, cobrir todos os tópicos para a galera que está se preparando ter essa base e conseguir fazer a prova de forma bem mais tranquila. Hoje nós vamos cobrir alguns pontos, vão passar aí por dois grandes tópicos dentro do que é proposto pela AZ900, beleza? Eu vou compartilhar minha tela e aí qualquer dúvida é só deixar nos comentários que a gente vai respondendo à medida do possível. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aplicativo, vamos lá. Espero que vocês já estejam vendo. Beleza. Show. Então, para quem não me conhece ainda, como eu comentei, meu nome é Nathan Pinotti, eu mantenho um site onde eu publico vários vídeos, vários artigos sobre tecnologias, principalmente tecnologias Microsoft, desde o Windows Server, o Windows Client, e agora com um foco um pouco maior em Azure, na tecnologia de nuvem da Microsoft. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Facebook, aqui no Skype, eu fico disponível praticamente o dia todo. A gente pode bater um papo lá, caso vocês queiram. Twitter e Instagram. Instagram e o Facebook têm sido as principais, onde eu consigo interagir melhor com vocês. Então, quem não segue, já dá um pulinho lá, para a gente trocar uma ideia e para ficar por dentro de tudo que acontece. Nós montamos um grupo no WhatsApp, na ferramenta WhatsApp, para compartilhar, trocar ideias sobre Azure. Eu vou deixar o link do grupo nos comentários e aí na descrição do vídeo. Quem quiser participar é muito bem-vindo. Beleza? Já estamos uma galerinha boa lá e todo mundo trocando ideia e falando sobre prova de certificação, algumas dificuldades do dia a dia, trocando ideias sobre soluções e tudo mais. Hoje, como eu comentei, a nossa ideia vai ser trabalhar os pontos iniciais do exame AZ900, que é aí o exame inicial para quem quer dar o primeiro passo na nuvem. Ele é o Foundation, é o que a Microsoft chama de exame Foundation. Seria a base para a computação em nuvem, para trabalhar com a plataforma do Azure. Os pontos que nós vamos cobrir aqui hoje, deixa eu jogar para vocês aqui, vão ser esses iniciais. Aqui. Nós vamos trabalhar com... Acho que vocês não estão vendo a minha tela ainda. Estão vendo. Nós vamos trabalhar aqui toda essa parte de entender os conceitos de nuvem. Então, descrever benefícios e considerações, vamos definir aqui alguns conceitos, a questão da economia, como que a nuvem consegue te ajudar em relação a isso, as diferenças entre CAPEX e OPEX, e eu vou dar um pulinho em TCO, que acho que é um tema que não é solicitado na prova, mas ele contribui bastante para entender de uma forma geral, não só para o exame, mas para o dia a dia e para a vida de quem vai administrar cloud, o motivo de investir mais em cloud e não só em on-premises. Vamos passar pela a questão do Consumption Model, que é o modelo baseado em consumo. Definir, nós já comentamos na última live, nós comentamos sobre a diferença entre IaaS, PaaS e SaaS. A gente vai voltar nisso aqui hoje, porque faz parte desses conceitos, assim como definir a parte de tipo de cloud, pública, privada, híbrida, enfim, trocar uma ideia sobre o que é bom e ruim em cada uma delas, fazer um comparativo. Como isso aqui é bem conceitual e eu penso que a gente vai conseguir passar aí de forma bem tranquila, nós vamos pular aqui também para o segundo tópico, que é a parte de serviços básicos do Azure. Então, aqui já vai dar para mostrar até dentro do portal, o que são as regiões, zonas de disponibilidade, conjuntos de disponibilidades, os grupos de recursos, chegar até o Azure Resource Manager. Essa é a minha ideia. Tá? Então, eu estou programando ir até esse ponto, e aí na próxima semana, quarta-feira, 8h30, nós mantemos essa pegada e vai seguindo até que a gente cubra todos esses tópicos aqui que são solicitados pela Z900, beleza? Então, vamos começar a brincadeira. Eu vou voltar aqui o slide para que a gente continue conversando. Vou reforçar, quem tiver qualquer tipo de pergunta, é só jogar aí no PNR, pergunta e resposta na ferramenta. Assim que for publicado, eu concluo a explicação, dou uma olhadinha aqui no Teams e a gente responde a pergunta, beleza? Vamos lá então. Voltei aqui para o meu slide. Primeiro ponto que a gente tem que
começar a definir o que é nuvem. Bom, a gente já utiliza a computação em nuvem há bastante tempo, principalmente com serviços de e-mail, por exemplo, um MSN da vida, um WhatsApp da vida, o Gmail não, o Gmail tem vírus, usem o Outlook. O Outlook é um belo exemplo de serviço em nuvem, e várias outras opções, aplicativos e plataformas que nós acessamos e a gente não se dá conta que de fato isso é nuvem. A computação em nuvem, a ideia dela é te entregar um produto de acesso global. Então você consegue consumir aquele produto de qualquer lugar que você esteja, você não fica amarrado a uma infraestrutura física. O que você consegue consumir dentro dessa estrutura de nuvem, quando a gente fala em cloud computing? Bom, trazendo mais para o mundo de TI e não só para a parte de consumo, de fato, ou vamos chamar assim, um dia a dia, trazer para o lado um pouco mais profissional de IT Pro, que trabalha e administra ambientes, a gente consegue consumir toda a parte de computação, então servidores Linux, servidores Windows, aplicações web, publicações de aplicativos na nuvem, a gente consegue ter tudo isso aí dentro da cloud. E vejam que ali em cima em Compute Power, eu já defino, eu digo such as Linux. Por que eu fiz questão de colocar ali Linux? Porque muita gente ainda tem a falsa ideia de que no Azure só roda Windows. Pelo contrário, a maior carga de computação dessa área de computação é de servidores Linux, é de Linux. Por quê? Bom, eu não tenho custo de licenciamento. Em geral, você consegue rodar alguns serviços Linux com menos recursos. Não são todos, obviamente. Alguns você consegue trabalhar com menos recursos. Logo, você ganha em economia e também na parte de tempo que você vai levar para conseguir subir uma solução. A nuvem já é rápida, quando você otimiza mais isso aí, melhor ainda. Storage, você também consegue consumir isso da nuvem. Você pode utilizar isso dentro da nuvem. Quando a gente fala storage, é o seu file server, por exemplo, seu servidor de arquivos. Hoje você tem dentro da sua empresa, você consegue jogar isso para a nuvem. Óbvio, não é pegar o que você tem hoje e jogar lá para a nuvem sem nenhum tipo de análise, mas é possível ser feito. Assim como base de dados, um arquivo morto que você tem aí, você tenha que guardar, sei lá, força de lei, tenho que guardar arquivos XML, notas fiscais por X anos. Beleza, ao invés de você comprar um server, colocar isso dentro de casa, e ter os consumos que estão atrelados a manter um equipamento dentro de casa, você consegue jogar isso dentro da nuvem e economizar um custo gigantesco. A parte de networking. Networking, a gente sai um pouco, e eu penso que essa seja das partes mais abstratas dentro da computação em nuvem, que é a parte de rede. Então, você consegue trabalhar questões de networking dentro da nuvem, sim. Como assim questões de networking? Você consegue trabalhar faixas de IP, subnets, VLSM, que é você pegar uma subnet barra 16, por exemplo, que é o 255.255, e dentro dessa barra 16 você quebrar ela em várias barra 24. Se você pegar uma barra 16, ela vai te dar 65.535 endereços IPs possíveis. Você consegue quebrar esse barra 16 em barra 24, que são menores, que vai te dar 254. Várias sub-redes menores. Dá para fazer isso na nuvem tranquilamente. Inclusive, é a parte mais básica de rede dentro do Azure. Consigo trabalhar com segmentação? Sim. Consigo trabalhar com VPNs? Sim. Consigo trabalhar com balanceamentos de carga? Sim. Consigo trabalhar com rotas, roteamento? Sim. Então, toda a parte de networking é possível ser trabalhada dentro da nuvem. A gente consegue consumir isso aí da nuvem tranquilamente. E a parte de análise, telemetria, performance, o Azure ele possui algumas funções de insight, por exemplo. É um serviço chamado Microsoft Insight, Azure Insight, que a própria plataforma ela analisa o que está rodando ali no seu tenant. Toda vez que a gente falar em tenant, entenda isso como a sua subscrição, o seu cadastro dentro da nuvem. Vamos chamar, por agora, a gente pode falar que o tenant é uma espécie de domínio. Tá? Você criou lá seu tenant, seu domínio, e você consegue brincar com o que a nuvem te oferece dentro daquele domínio. Então, o Azure a plataforma consegue analisar o que está rodando ali no seu tenant e te dizer, isso aqui está consumindo X, você poderia otimizar fazendo Y. Isso aqui está sem uso. E por aí vai. Beleza? Esse é o primeiro passo.
tudo que a gente consegue consumir. Então, vejam aqui, o que eu tenho on-premises, a princípio eu consigo jogar para a nuvem. Tá? Eu não tenho uma restrição inicial. Tá? Eu posso jogar computação, storage, networking, analytics e a parte de segurança também. Não está aqui, mas ela fica ali meio que intrínseca dentro de networking compute. Além disso tudo, o que eu ganho? Não é só levar minha carga de trabalho local e não ter benefício algum em relação a isso. A gente já começa na nuvem com alguns benefícios que, de forma local, eu teria, mas seria de uma forma um pouco mais complexa e diria que custosa. Primeiro ponto, ela me entrega alta disponibilidade. Como assim? Eu consigo eu consigo trabalhar com replicações em vários níveis dentro do Azure. E aí esses níveis de replicação, eles podem ser entre zonas, eles podem ser entre regiões. Obviamente a gente vai ver o que é cada coisa, o que cada termo desse indica, mas eu consigo trabalhar tranquilamente. Escalabilidade. A escalabilidade, ela é um dos maiores atrativos do meu ponto de vista. Obviamente que a alta disponibilidade é interessante, tem que ter. Acho que a missão de qualquer administrador de TI, de um gestor de TI, de um IT Pro, é manter os seus serviços o maior tempo possível rodando, sem que você perca, sem que você tenha uma parada que impacte aí por muito tempo o seu negócio. Tá? A ideia é reduzir o tempo de downtime, o tempo de falha. A nuvem ela já te oferece isso, a gente vai ver depois quando começar a falar sobre regiões. A parte da escalabilidade, você consegue crescer e reduzir essa carga de acordo com o que você tem, de acordo com a sua demanda. Qual que é o grande lance da escalabilidade? E é interessante não confundir com elasticidade. Escalabilidade é bem diferente de elasticidade. A ideia inicialmente é parecida, mas tem uma grande diferença entre os dois. Quando eu falo de escalabilidade, eu consigo, por exemplo, dizer que o meu server ele vai ter X de memória, e que se a carga de uma hora para outra, ou uma Black Friday, vamos citar aí um e-commerce, eu tenho meu server, bem simples, um exemplo bem chulo. Tenho meu server que, sei lá, tem 16 GB de memória e ele aguenta a carga da minha empresa aí durante os dias normais. Na Black Friday, meu e-commerce ele vai receber 10, 15, 20 vezes mais acessos do que é o de costume. Então, o fato da nuvem ser escalável significa o quê? Que eu posso pegar esse servidor, com alguns cliques, eu aumento essa memória dele de forma bem fácil e rápida. Eu não vou ter que comprar memória, desligar o server, até a partir do desligar continua igual, que na nuvem a gente vai ter que desligar para aumentar essa questão. Mas eu não vou ter que desligar o server, abrir ele, encaixar o pen de memória, religar ele, torcer para que seja tudo compatível e funcionar. E se o meu negócio, depois desse dia da Black Friday, não precisar mais, sei lá, dos 32 GB de memória a mais que eu comprei e instalei? O que acontece? Ela vai ficar obsoleta até o ano que vem. Isso se nenhum outro componente parar de funcionar. Na nuvem, a questão da escalabilidade, ela te entrega isso. Você pode simplesmente, amanhã eu vou ter uma carga maior, beleza, eu vou aumentar o meu hardware disponível. Você cresce, atende o negócio, amanhã não acabou o Black Friday, voltou para o meu consumo normal, beleza. Você reduz a sua carga e vida que segue. E a elasticidade, a ideia é parecida. É você aumentar e reduzir os recursos que o seu negócio pede, que o seu sistema vai pedir. Só que aqui na estabilidade, o que a gente vai ter é uma questão de automatização. Então, na escalabilidade, na elasticidade, esse cara aqui, a elasticidade ela faz automaticamente. Então, vamos usar o mesmo exemplo lá da Black Friday. Eu tenho aí o meu consumo, eu tenho uma demanda média, um consumo de 16 GB no meu dia a dia. Na Black Friday começou a chegar a requisição, a nuvem a elasticidade da nuvem ela consegue dizer o seguinte, se começar a bater muita requisição aqui, eu preciso aumentar alguma coisa. Então, automaticamente ele já vai coordenando isso e aumentando os recursos que são necessários. Reduziu a carga, automaticamente ele reduz isso também. Beleza? Então, tem que deixar esses dois termos muito bem separados. A escalabilidade, você tem que ir lá na máquina e dizer, eu vou crescer X.
cresceu, beleza, amanhã você retorna. A elasticidade é a capacidade que a própria nuvem ela te entrega de aumentar e reduzir automaticamente seus recursos de acordo com sua necessidade. A parte de agilidade é que você consegue reagir de uma forma muito mais rápida. Por quê? Você consegue alocar e desalocar recursos de uma forma muito mais ágil. Imagina, por algum motivo o seu server principal parou de funcionar. Se você estiver localmente e não tiver um hardware disponível, seu negócio para. Simples assim. Ele vai ter um downtime. Ah, mas pode ser rápido. Depende. Você não tem hardware disponível? Algumas empresas exigem processos mais burocráticos para aquisição de um hardware. Aí você imagina um processo de compra, ordem de compra, blá blá blá, cotações, blá blá blá. Sei lá, vai 1, 2 dias nessa brincadeira. Na nuvem não. Caiu meu server, pô, vou ter um downtime? Vou ter um downtime, mas não tem problema. Eu vou lá, dou 3 cliques, 2 cliques, e eu já tenho o servidor no ar com as mesmas configurações. Se eu mantiver uma política de backup aí que esteja em dia e seguindo boas práticas, é só subir uma máquina, puxar aquela imagem e tudo vai estar funcionando muito mais rápido, beleza? A tolerância à falha, que é diferente de alta disponibilidade. Aqui, em alta disponibilidade, eu posso ter um downtime que é reduzido. Eu posso ter esse downtime. Tá? Então, por exemplo, meu servidor está on-premises e eu estou replicando ele para a nuvem. Ele não é tolerante à falha. Não, ele não é tolerante à falha. Ele é altamente disponível. Por quê? Porque o retorno dele, a recuperação do negócio, a recuperação do serviço, ela vai acontecer de forma mais rápida. Então, a gente diz que isso está altamente disponível. Pode parar? Pode parar. Minutos. Geralmente, o RTO médio, que é o retorno de falha, é de 15 minutos. Então, ele é altamente disponível. Tolerante à falha é você não sentir. Eu uso muito o exemplo do seguinte. Tolerante à falha é um RAID 1. Sabe o RAID bestinha lá, o espelhamento? Se um disco parar, o outro assume e você não enxerga, o máximo que você vai sentir aí é uma lentidão. Então, tolerância à falha é isso. Tá? Existem serviços que são tolerantes à falha dentro da computação em nuvem, dentro do Azure. Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais para frente. A recuperação de desastre, como eu comentei, é muito mais rápido de fazer. Não corre risco de pegar fogo no servidor. E caso o seu servidor pare de funcionar, você vai ter aí acesso tranquilamente a um painel onde você vai conseguir subir os seus recursos e vida que segue. A recuperação é muito mais rápida. O alcance global. Então, hoje, para você conseguir acessar seu e-mail ou conseguir, sei lá, um exemplo bem básico, seu e-mail, você precisa estar na sua casa, dentro da sua rede interna? Não. Em qualquer lugar do mundo você consegue acessar e verificar o que está acontecendo. A mesma ideia é com o Azure. Independente do local que você estiver, você pode trabalhar e consumir recursos da nuvem globalmente. Você só precisa de conexão com a internet, simples assim. E a questão do aumento da produtividade. Por consequência de tudo isso que a gente falou, a produtividade aumenta. Por quê? Bom, vamos pensar o seguinte. Você tem um serviço que é altamente disponível. Ele é escalável. Então, se precisar aumentar, você consegue fazer esse aumento ou redução de acordo com o que você precisa. Se você quiser automatizar mais ainda, você pode trabalhar com serviços elásticos. Em caso de falha ou qualquer outro tipo de implantação, você tem agilidade na nuvem. A partir do painel, alguns cliques, você manda a bala nisso aí e está resolvido. Ele é tolerante à falha, caso você configure para isso. Consegue ter uma recuperação de desastre. Tudo isso aqui em cima, acessando de forma global. Independente do local onde você estiver, no mundo você vai ter acesso para trabalhar com tudo isso aqui ou consumir. Logo, por consequência, você tem um aumento da sua produtividade como IT Pro ou até mesmo como cliente. Por que como cliente? Você vai conseguir, seu serviço vai parar menos. E como IT Pro, você não vai ter que se importar com questões de hardware, com questões físicas. Você só vai se importar com o que de fato funciona, que é a sua aplicação, a configuração dela e questões lógicas. O físico deixa de existir. Então, você ganha tempo. Você pode investir o tempo que você investiria em revisar hardware, revisar no break e tudo mais, verificar ar-condicionado, configurar um monitor de temperatura, sensores e blá blá blá. Você consegue utilizar esse tempo gasto em outras questões que são são de fato importantes para o negócio. Bom, aqui fechamos. Se alguém tiver alguma dúvida, já manda ali no PR. Eu vou prosseguir e aí eu vou monitorando aqui as perguntas. Isso tudo faz com que a gente... Deixa eu passar aqui o slide. Isso tudo aí traz para nós uma nova forma de economia, de trabalhar com os recursos. Algumas pessoas me perguntam, tá, mas como e por que
a nuvem consegue me entregar isso tudo a um custo menor do que o local, por conta desse negócio aqui chamado economia de escala. Faz o seguinte, para você entender economia de escala, é bem simples. Faz uma compra, vai em qualquer fornecedor aí, sei lá, um fornecedor de disco, um fornecedor de o que quer que seja, sei lá, vai comprar pneu para teu carro, vai comprar um computador, placa de vídeo, o que for. Vai lá e compra uma e vê o preço. Vê o preço de uma máquina só. E aí depois eu vou lá e eu vou pedir para comprar 100. Quem vai ter o menor valor? Quem é que vai ter o menor custo nisso? Obviamente eu. Por quê? Eu vou ter um consumo muito maior. Então você imagina, o Azure, Microsoft, ela tá presente em mais de 54 regiões ao redor do mundo, com um data center gigantesco. Então o custo para ela adquirir hardware, adquirir toda a parte que você compraria estando local, trabalhando localmente, é muito menor. Logo, ela consegue levar e te entregar isso por um custo que é mais interessante do que o custo de um data center local. Esse é o primeiro ponto e é o que justifica você ter serviços que são mais em conta na nuvem do que você comprar um bendito servidor e colocar isso aí localmente. Tá? Esse é um dos pontos. Tá? Aqui a gente tem algumas coisas, custo de logística, o investimento inicial que é feito, ele se torna mais barato quando você trabalha com nuvem. Você não tem que ter aquele upfront, você não tem que tirar grana do bolso para comprar alguma coisa. A questão dos custos, por consequência, ela vai ser reduzida e a sua capacidade de produção ela se torna um pouco mais eficiente. Aqui a gente tem o risco, ele passa a ser delegado. Então você não traz você não traz o risco para dentro da sua casa. Você compartilha esse risco com um provedor maior. Isso aí também pode ser considerado e é considerado na economia de escala para uma questão de custo. Se você tem menos risco dentro de casa, logo o seu custo, tanto monetário, digamos assim, e o custo operacional é reduzido. E aqui, talvez o principal ponto que é você comprar em maior escala. É o buy in bulk. Bulk eu me lembro lá daqueles scripts de criar usuário pelo AD. Né? Você cria lá o script bulk user. Você pega lá uma lista com 50 mil usuários e manda criar com 10 minutos está pronto. A mesma ideia é aqui quando a gente fala de data center. Você vai, ao invés de comprar um PCzinho, um no-break, um server, você vai comprar vários, vai montar um data center inteiro. Logo, esse custo é bem menor e, óbvio, repassar isso para o cliente, para quem vai consumir, é muito menor. Tá? Isso aí é necessário para que a nuvem funcione. Tá? É fato. Então, tudo aquilo que a gente viu ali em relação aos benefícios da nuvem, eles são grande parte do que tem ali, ele consegue ser entregue por conta dessa economia em escala, por conta desses custos que o próprio provedor tem, que são mais reduzidos. E aí a gente entra em um outro ponto. Aqui até já é um pouquinho, digamos que um pouco menos técnico, mais administrador, mas que é interessante. Eu falo muito em custo. O primeiro ponto para quem vai começar a trabalhar com nuvem e para quem quer administrar nuvem é entender o porquê que eu tenho que ir para a nuvem, além da parte técnica. Porque o Technicase que nós vimos aqui, isso aqui não é interessante para o gestor, para o administrador, para o seu diretor. O que ele quer saber é isso aqui, custo. Quanto que eu vou ter que tirar do bolso, quanto isso vai me retornar, o que vai rolar. É isso aqui que vai diferenciar quem consegue aprovar um projeto em nuvem, quem consegue entregar isso, de quem não consegue de fato. Beleza? Como é que estamos aí? Tá tranquilo? Alguma pergunta? Vocês estão muito quietos. É bom quando chove e pergunta, que aí o assunto vai rendendo. Fala, Lucas. Noite, cara. Lucas Tavares é um parceirão. Tá aí com a gente em vários projetos. Vamos lá. Bom, já que não tem uma pergunta por agora, daqui a pouco brota uma aqui. Lance de CAPEX e OPEX. É como a gente enxerga a questão de custo. E aí o seu diretor, a sua empresa, ela vai ter que, ela vai enxergar isso aí. E é um ponto em que você pode utilizar para ter um projeto aprovado ou para começar a galgar projetos de utilização de nuvem dentro da empresa. Quando a gente fala de CAPEX, esses caras aqui, eles
precisam de um... Nas literaturas vocês vão ouvir muito falar em upfront, que é quando você compra e traz para dentro de casa. Então você gasta dinheiro inicial. Você tem que investir, aquele investimento inicial, seria o upfront. Você tem que comprar a parte de infraestrutura física, e aí você pode, óbvio, você vai ter um retorno de investimento quebrado em vários anos à frente, e dependendo da sua forma, do seu modelo contábil e tudo mais, existe até alguns pontos de dedução de impostos e tudo mais, durante aí o tempo e tudo mais. O ponto que tem que ser bem explícito aqui é que o CAPEX ele tem a questão ele traz a questão do TCO, que a gente vai conversar, e traz a questão da depreciação. Então, o seu equipamento hoje é tipo carro. Você compra um carro, saiu da concessionária, ele já vale menos, X%. A mesma ideia é com equipamento. Tá? Então, o grande lance do CAPEX é esse. Você compra e ele já tem um tempo de vida. Então, olha só, aqui a gente está... Ele tem algumas definições aqui. E depois, com mais calma, vocês vão parar, a gente não vai ler tudo. Tá? Eles são comprados com um tempo de vida para determinados anos. 5 anos, 6 anos, 7 anos e por aí vai. Você paga sempre. Quando que você vai pagar? Aqui é o propósito. Né? Quando é que você vai pagar ele? Você é um investimento inicial. Você não tem uma opção de pagar depois. Você vai ter que desembolsar uma grana aí. Quando que ele vai ser contabilizado e tudo mais? A partir de 3 a 10 anos, você consegue ter esse retorno de investimento e ter de fato aí, quando a gente brinca que o servidor se pagou. Então, a partir de 3 a 10 anos é a média. Mas você tem que considerar também a questão da depreciação. Ele sempre é listado como uma propriedade, um item imobilizado, pelo alto valor agregado, pelo alto valor de custo. Então, aqui ele fala propriedade do equipamento. E você pode deduzir aí alguns desses equipamentos podem ser deduzidos contabilmente, mas é de acordo com o tempo. E aí tudo é levado em conta, desde o seu custo inicial até a sua depreciação. Já o OPEX, geralmente você não tem nenhum tipo de investimento inicial. Tá? Você vai utilizando, você vai pagando à medida que você utiliza. Tá? Então aqui o propósito dele é você ter um custo super reduzido ou zero de entrada, para você girar o seu negócio, você vai pagar ele mensalmente ou anualmente. São sempre serviços recorrentes. Obviamente que, se você fecha um ano inteiro, você vai ter aí um custo reduzido. No Azure, nós temos uma opção de instâncias reservadas. O que seria isso? É você dizer que eu vou utilizar esse serviço aqui por 3, 5 anos. Então, ou 3 e para base de dados, se não me engano, tem 5 anos. Então, quando você marca lá na calculadora do Azure que você vai ter uma instância reservada por 1 ano, o valor ele é reduzido drasticamente. Vamos fazer só uma... Diego mandou aqui explicar melhor a questão da elasticidade. Beleza, eu já volto lá e explico, Diego. Deixa eu só mostrar para a galera aqui. Olha só, se a gente vier aqui na calculadora do Azure, calculadora Azure, selecionar um tipo de serviço, sei lá, eu vou selecionar uma máquina virtual. Pago pelo uso. Eu vou pagar aqui à medida que eu for utilizando. Tá? Então, quanto mais eu utilizar, mais ela vai me cobrar. Eu não vou mexer em nada. Se eu marcar em 1 ano reservado, eu vou ter esse compromisso de 1 ano com a Microsoft, já tenho 18% de economia. Se eu tiver 3 anos, eu já vou ter 32% de economia. Tá? Se nós mudássemos isso aqui para base de dados, salvo engano, cadê base de dados? Não, isso aqui é conta de armazenamento. Aqui, base de dados. Não é isso aqui ainda que eu quero. Existe uma opção, alguns recursos do Azure te dão uma opção de mais de 3 anos. Você tem aqui já aumenta, né? Sai de 22% para 25%. Você já tem uma redução significativa no valor. Então, essa mesma ideia, uma máquina virtual com 30%, se você reservar 3 anos, você tem 32% de economia. É isso que eu comento sobre a questão do OPEX. Você vai pagar pelo uso e à medida, quanto mais fiel você for àquele serviço, você vai ter um custo bem menor. Tá? Ele é listado sempre como um custo operacional, então ao invés de você ter um item imobilizado, que gera depreciação, você tem um custo operacional. Mensalmente você vai ter aquele custo ali boas. Se você parar de utilizar, obviamente você também vai parar de pagar. E a questão dos impostos, ele é deduzido anualmente, né, diretamente no seu imposto. Então você não vai ter
vai ter que calcular depreciação, se o cara é isento, se não é, blá, isso aí já está tudo incluso ali dentro da sua contratação, beleza? O OPEX está muito ligado à questão do modelo baseado em consumo, que é o que está aqui. Você investe inicialmente 0, porque você não tem que comprar nada, você só assina um serviço, a não ser que você já queira fechar um ano, então você vai ter esse primeiro investimento aí, esse primeiro mês já vai cobrir o ano em todo, geralmente. Mas é um investimento inicial 0, porque você não tem que desembolsar uma grana gigantesca ali para comprar um equipamento, por exemplo. Você não vai ter nenhum tipo de custo de gerenciamento e compra de infraestrutura interna. Então, se eu quero trabalhar com a parte de servidores, eu quero server, ou eu quero uma aplicação específica. Ao invés de comprar um servidor, subir algo interno, ter o custo de ar-condicionado, energia e tudo mais, eu não tenho isso. Eu vou para o OPEX e pago lá só para acessar a aplicação. Então, esse custo de infra interna, ele some. A capacidade de adquirir novos itens, sempre que for necessário, ela é o que a gente comentou anteriormente. Precisei de algum recurso, lá da escalabilidade, precisei de um recurso, eu vou lá e compro ele. Se eu não quiser mais, eu retiro ele e paro de pagar. Obviamente, se eu pedir contratar um novo item, eu vou ter um custo a mais mensal. Mas ele é controlável, o gerenciamento é muito mais facilitado. E a capacidade de pagamento quando o item não for mais necessário. Já comentou, até já tratei esse item anteriormente. Se eu preciso, eu vou lá, contrato, pago. Se não faz mais necessário, se aquele item ele não é mais necessário, eu vou lá, me desfaço dele, boa. Então vejam que muda muito a forma de consumo. E além disso, ali no CAPEX a gente tem um termo que é o TCO, que é o custo de propriedade. O que seria isso? Eu acho que eu não coloquei aqui. Deixa eu manter. Eu não pus aqui. Não pus. Eu vou trazer aqui para vocês. O TCO é o que? É o custo que você tem para manter uma estrutura. Deixa eu puxar aqui, calculadora TCO. Como assim? Vamos simular aqui, olha só. A própria Microsoft ela disponibiliza isso. TCO, custo total de propriedade, ou Total Cost of Ownership. Eu defino aqui no próprio server. Eu venho aqui e digo o seguinte, ó. Hoje eu tenho um servidor, é um servidor físico, ele roda o Windows. Tenho 2 servidores. Eu tenho um processador com 8 núcleos. Nesse servidor eu tenho 16 GB de RAM. Tá, eu vou otimizar ele por CPU, vamos colocar por memória que seja. Não tenho GPU. Tá, e não estou usando o Server 2008, estou usando uns caras que são mais moderninhos, tá? 16, 19, por aí vai. Então esse aqui é o meu servidor, são os 2 únicos que eu tenho dentro da empresa. Eu utilizo um banco de dados, eu uso MySQL, numa máquina virtual, roda Windows. Eu uso o VMware. E aqui eu uso 3 núcleos para esse banco, 8 GB. Ele não está altamente disponível. Eu vou jogar esse cara aqui lá pro Azure. Tá? Eu só tenho aí 50 acessos simultâneos. Não é muita coisa. De armazenamento, eu tenho um disco local SAN, que é aquele compartilhamento de retífico que a gente faz. Ele está rodando em... Então, eu tenho aqui os discos em SSD. Eu tenho, sei lá, 1 TB de 500 GB, né? Para ser um pouco mais realista. De backup, vamos colocar 500 também. E de arquivos, eu tenho 370 GB. Tá? Os meus IOPS, eu vou chutar. IOPS é a quantidade de entrada e saída. Eu vou chutar que eu tenha, sei lá, 300 IOPS. Até muito. Vamos colocar um pouco mais realista, sei lá, 275 IOPS. Vamos dizer. E a minha rede eu tenho tráfego aí de 1 GB. Tá? Um negócio bem tranquilo. Aqui ele já vai mostrar ajustar suposições. Eu tenho software assurance? Não tenho assurance do SQL Server também. Não quero redundância geográfica. Eu não quero calcular Bs que não são recomendados. Ele vai calcular de acordo com o que eu coloquei lá. O nosso custo aqui vai ser em real. Então, real, cadê? Real brasileiro. Ele me traz aqui até o custo da energia. Eu sei que aqui, vamos tirar pelo Espírito Santo, 0,27 kWh. E o restante eu vou deixar padrão, tá? O custo de aquisição de 1,50 por SSD, aquele te mostra que é custo médio do setor de disco de estado sólido por giga. Sei lá, vamos fazer uma conta besta aqui. 240 gigas, custa R$249. Mais ou menos esse custo aí. Vamos colocar 1 para 1, beleza? E por aí vai. O restante vamos deixar padrão.
Aqui eu teria várias outras suposições, tá? Do que eu teria de custo. Se você quiser, obviamente, uma análise mais apurada, você tem que fazer isso aqui. Tem que preencher isso aqui tudo. De acordo com suas entradas, parece que não há redução de custo nessa instância. Então, olha aqui. Aqui, com um ambiente bem simples, ele me disse que eu vou ficar pau a pau mantendo. Obviamente, eu estou trabalhando com uma rede bem pequena. Se eu aumentar um pouquinho minha carga de trabalho aqui, disser que eu vou ter 2 processadores, papapá, por memória, trabalhando em alta disponibilidade, simultâneos, aqui eu vou deixar zerado, vou deixar 1 tera, backup 1 tera também, e arquivos 1 tera. Se ele vai 2 gigas, se ele vai mostrar em alguns ambientes, ele consegue mostrar uma diferença gigantesca. Bom, aqui eu estimei ali um ambiente como se ele fosse um ambiente de load balance. Eu teria, não load balance, eu teria uma tolerância à falha com um ambiente de VMware e com os custos de armazenamento e tudo mais. Ele diz aqui que eu poderia economizar até 136.775 ano. Tá? Ele me mostra aqui o que seria de data center, local total em 5 anos, data center, eu teria em computação, que seria VMs e tudo mais, a parte de rede, ele quebra bonitinho isso aqui. Esse tipo de relatório e essa ferramenta, olha só, custa em 5 anos 264.628. Se eu tivesse no Azure, 127.904. Esse tipo de relatório, ele é interessante pelo seguinte, vocês viram que no primeiro exemplo que eu fiz, ele mostrou aqui que 0. Pô, alguns devem ter rido. O Natan se lascou, né? Foi mostrar aí o tal do TCO e deu 0. Mas é algo bacana de se mostrar porque a ferramenta ela é realista. Então, eu supus um ambiente, eu criei um ambiente de teste bem simples. E ali naquele ambiente de teste simples ele disse, olha, se você ficar no seu local ou vir para o Azure, vai ficar a mesma coisa. Quando eu aumentei o ambiente, eu coloquei replicações, eu coloquei um espaço um pouco maior de recursos, armazenamento e tudo, ele já me mostra. Você de fato vai economizar. Dependendo do que eu tiver, eu nunca testei, mas bem provável que ele vai me dizer, ó, fica onde você está. É melhor. Beleza? Então esse custo aqui, ele é interessante, o TCO ele é interessante, ele tem que ser levado em conta também, além de ter noção do que é o CAPEX e o que é o OPEX. Beleza? Anotem isso aí, que não cai na prova, mas para o dia a dia é muito interessante. TCO, custo total de propriedade. Tendo em vista isso, a gente vai para a definição dos modelos de cloud. Né? A gente já sabe o que dá para fazer, quais são os modelos de contratação em relação ao que é o CAPEX, o que é o OPEX, o que eu ganho com cada um deles, o que eu perco com cada um deles. E agora, a prova ela te cobra você entender e saber definir os modelos de cloud. Eu tenho 3 modelos inicialmente. Eu tenho um modelo público. Esse modelo público aqui é o Azure, ou qualquer outro fornecedor de nuvem. Então, quais são as principais características dele? Ele está publicamente compartilhado, então qualquer pessoa pode chegar no Azure, criar um registro e começar a utilizar. Tá? Todos os recursos são virtualizados ali dentro. O suporte a múltiplos consumidores é esse lance. Eu posso ter a minha instância, o Gabriel tem a dele, o Anderson, o Lucas tem outras. A gente pode compartilhar essas instâncias, mais de uma pessoa gerenciar essa instância, compartilhar não de usar a mesma assinatura para tentar economizar, de compartilhar o gerenciamento, de compartilhar os recursos, de criar projetos ali dentro que mais de uma pessoa acesse. Ele me dá suporte à conectividade através da internet, sempre pela internet. A única coisa que eu preciso numa nuvem pública para fazer uso dela é ter conexão com a internet, ponto. E, obviamente, que o provedor me entregue isso aí com estabilidade. E ela é mais como que eu poderia traduzir isso aí? Ela é mais interessante para informações confidenciais. Existe um mito muito grande de que isso aí também, por conta de alguns vazamentos que ocorreram, não foi no Azure, foi em outro, foi no concorrente, mas hoje a computação em nuvem ela entrega, se não mais, o mesmo nível de segurança que você teria dentro de casa. Óbvio que tudo é configurado, óbvio. Então, se você publicar lá um blob, que é um formato de storage do Azure, e deixar aberto para o mundo todo, se alguém tiver sua chave, vai acessar e vai pegar tudo. Mas dentro do próprio Azure, tudo é criptografado, ninguém consegue acessar nada. Isso aí é um mito que muitas pessoas têm ainda na mente, que a parte de nuvem pública,
fica lá e o cara pode chegar no data center, tirar seu disco e acessar seus dados. Não existe. Tá? Então, ele consegue agregar sim, ele consegue entregar a parte de confidencialidade dos dados, uma segurança gigantesca. Até porque a Azure está presente na Europa. A Europa já tem a GPDR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados lá da Europa. E ela não estaria fora de compliance, né, por ter data centers lá. Isso é fato. Em contrapartida, a nuvem privada, ela geralmente os recursos são privados e compartilhados só dentro da empresa. Os consumidores são clientes internos, né? Então, uma nuvem privada, eu tenho lá minha matriz e eu tenho 20 filiais. Eu posso criar uma nuvem privada dentro da minha matriz. Eu crio meu data center ali, centralizo toda a parte de aplicação, rede, firewall, o que for, dentro da minha matriz, e as filiais, como clientes, passam a consumir esses recursos da matriz, que são conectados aí via VPN, fibra, o que o pessoal, alguns chamam de rede camada 2, que seja. Você vai ter um local centralizado, onde várias pessoas que não estão geograficamente no mesmo local acessam recursos ali e consomem esses recursos. Essa comparação ele diz aqui, ó, é mais interessante para informações confidenciais e sistemas core. Essa imagem, propositalmente, ela está aqui para a gente quebrar esse mito. A nuvem privada e a nuvem pública hoje oferecem o mesmo nível de segurança. Tá? Quem diz que a nuvem pública é insegura é porque faltou um pouquinho de estudo ali na parte de segurança. A gente tem o Anderson está acompanhando conosco, ele pode falar sobre isso, sobre a questão de segurança na nuvem. Tá? A gente tem N recursos. No passado, lá no começo da brincadeira, sim, existia sim uma sensibilidade e uma preocupação muito grande em relação a isso. Hoje em dia esquece, é tão seguro quanto. Beleza? Então, nuvem pública, fornecedores de nuvem. Microsoft, Azure, um AWS, um GCP, um iCloud, que seja. Tá? Então, eles vão te fornecer todos os recursos para que você consiga conectar e fazer consumo. Mas uma pessoa pode acessar e o acesso é sempre através de internet. Já a sua nuvem privada, você diz quem vai acessar, geralmente são clientes internos, está dentro da sua empresa, e você define exatamente quem pode ou não acessar. Beleza? E aí a gente tem a junção desses dois caras aqui a pública, aqui a privada. Ih, rapaz, eu acho que P de pública e C de corporativa, nuvem privada. Escrever com o mouse não é muito bacana. A gente vai para nuvem híbrida, que é hoje, quem já utiliza cenário de cloud computing, me corrija se eu estiver errado, mas é o modelo que é mais aplicável, é o que mais compensa hoje em dia. Por quê? Porque está iniciando o processo de migração de carga de trabalho para a nuvem. Então, eu não posso simplesmente pegar toda a carga de trabalho que eu tenho hoje on-premises, toda ela, tá? Eu tenho aqui, sei lá, eu tenho aqui o AD, eu tenho o servidor de arquivos, eu tenho meu ERP, eu tenho o serviço de chat. Como é que eu apago? Ver como é que apaga a borracha. Aqui, ó. Tenho o serviço de chat lá interno, né? O OpenFire da vida. Sei lá, tenho várias coisas aqui dentro. De um dia para a noite eu pego tudo isso aqui e vou para a nuvem pública. Sem validação, sem projeto, sem nada. Não funciona assim, não dá. Não é assim que as coisas... Se fosse fácil assim, não existiria mais servidor físico. O que é o mais interessante e até para que vocês consigam levantar custo e balizar projeto é nuvem híbrida. É você ter a sua nuvem privada ou a sua corporação integrada, conversando com os seus recursos que estão em nuvem. Tá? Hoje no grupo do Azure, de Azure, nós falamos sobre o quão caro... Opa! O quão caro é replicar um AD. Nossa, como é caro, né? Vai te custar aí coisa de R$80 por mês. Isso seria uma nuvem híbrida. Você está pegando o seu AD privado, está dentro da sua corporação, e está replicando ele para a nuvem privada no Azure, na Microsoft. Isso aí é um exemplo de nuvem híbrida. É caro? Não, R$80? Pô, é de graça, cara. Então, veja, você começa a tirar um serviço seu local e jogar para a nuvem e começa a consumir ele ali dentro da nuvem, para entender como funciona, para medir carga, para ver se de fato vai atender. Até porque, como eu disse, não é tão simples quanto parece. Pega tudo, migra para a nuvem e, pô, está funcionando.
Isso é até um alerta. Eu vejo muita gente falando, não, a nuvem é perfeita, olha, vem para cá que você vai ter alta disponibilidade, você vai ter tolerância à falha, tudo isso por um custo super acessível e tal, papapá, papapá. Algumas propagandas desse tipo, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quem quiser compartilhar a experiência em relação a isso, joga aí no chat, mas não é assim que funciona. Tem que ter projeto, tem que migrar aos poucos para você medir carga, entender se a sua aplicação, principalmente esse cara aqui, ó, o RP, será que ele é resiliente o suficiente para sair da sua rede local, passar pela internet, ir na nuvem, buscar o que ele tem que buscar lá e trazer de volta? Será que a sua aplicação está pronta para isso? Então, não. Algumas não estão, algumas estão. Então você tem que testar. E aí a melhor forma de fazer isso é a nuvem híbrida. O bacana da questão de trabalhar com a parte híbrida é que você continua acessando seus recursos locais aqui numa boa e testa, vai testando. Como você só paga pelo que você usa, você não vai ter um custo gigantesco inicial. Só vai ter o custo inicial ali de alguns recursos e vida que segue. Bacana? Deixa eu ver aqui, o Diego tinha postado uma dúvida. Explica melhor a questão da elasticidade. Diego, elasticidade, cara, imagina que você tem aqui um servidorzinho, tá? Você tem aqui seu server e ele tem 16 GB de memória. O fato dele ser escalável, o que seria isso? Você teria que parar o seu servidor e alocar mais memória. Você vai dobrar a quantidade de memória, por exemplo. Tá? Vai sair para 32 GB. Isso aqui escalável. A elasticidade seria o quê? Você aumentar os seus recursos de forma automática. Como assim? Pensa no e-commerce, pensa numa aplicação. Você tem a aplicação lá que está de frente para a internet, tem um monte de gente acessando ela ao mesmo tempo. A questão da elasticidade ela vai permitir com que o próprio sistema, a própria plataforma, o Azure, ele identifica que está chegando muita demanda ali e que os recursos atuais não dão conta. Então, automaticamente, ele cresce, ele estica os seus recursos, ele aumenta os seus recursos de forma automática. Né? Então, você tem um crescimento horizontal. Quando a demanda reduz, automaticamente, a palavra-chave, automaticamente a demanda ela é reduzida. Por isso que a gente chama de elasticidade. A mesma ideia do elástico. Se você ele tá lá, tá na boa. Se você precisar esticar, você puxa, ele vai. Se não precisa mais atenção, você solta, ele vai voltar ao estado normal. Essa é a ideia da elasticidade dentro de servidores. Quando eu falo em escalabilidade, é você aumentar a quantidade de recursos, mas você vai ter uma paranoia de forma automatizada. A elasticidade ela te entrega essa facilidade. Beleza? Espero que eu tenha respondido aí. Caso não tenha ficado claro, joga aí no chat que eu te ajudo. Mais alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, já manda aí pra gente. Vamos lá. Vamos lá que a gente está com o tempo corrido. Bom, aqui, o que mais que a gente tem? Nós definimos aqui os modelos, tá? Os tipos de cloud. Então, eu tenho a pública, eu tenho a privada, eu tenho a junção das duas, que é a híbrida. Mas eu também tenho que entender, aquilo ali são as formas de contratação, as formas com que eu quero trabalhar. Cada uma daquelas ali me permite, aliás, a pública, né, vai me permitir trabalhar com um modelo específico de cloud, que aí a gente vai entrar nos AS, que vocês provavelmente já conhecem, já ouviram falar desses caras. Quando eu tenho aqui tudo dentro de casa, aqui, ó, essa parte aqui, vejam, você gerencia. Então, se eu tenho on-premises e está tudo dentro da minha casa, o que vai rolar? Eu gerencio aplicação, eu gerencio dados, eu gerencio carga de trabalho, eu gerencio o middleware, aquele metaframe que está lá gigantão, o sistema operacional, o servidor de virtualização, servidores, storage, networking, firewall, ar-condicionado, energia, tudo fica sobre a minha conta. Tudo eu tenho que gerenciar. Esse é o modelo on-premises. Quando eu começo a evoluir para cloud, eu posso escolher, eu consigo trabalhar com esses 3 modelos. Hoje já existem uma pancada. Se você buscar aí modelos de cloud, você vai pegar aí que tem um monte de coisa como serviço. Mas para a prova, ele vai te cobrar isso aqui: infraestrutura, plataforma e software. Qual que é a diferença dos dois? Imagina o seguinte: infraestrutura, suas VMs. Plataforma, serviços como SQL, por exemplo. Software, aplicações. Bota isso na cabeça. Infraestrutura, computação. Plataforma, eu tenho serviços mais avançados como SQL. Software, aplicação. Aqui na infraestrutura, vê que o que está em azul eu gerencio. O que está em verde é gerenciado pela Microsoft. Então, eu passo Show de bola, Diego.
Quando eu tenho uma infraestrutura como serviço, o IaaS, eu gerencio aplicação, dados, serviços, um metaframe, por exemplo, uma aplicação específica e o sistema operacional. A parte mais abstrata de virtualização, servidor, storage, rede, firewall e o resto fica tudo por conta da Microsoft. Eu já escondi, eu já abstraí parte da minha carga de trabalho. Quando eu falo em plataforma como serviço, eu passo a gerenciar menos ainda. Eu só vou gerenciar a aplicação e os dados. Por isso que eu uso o SQL como exemplo aqui na plataforma como serviço. O SQL é o quê? É um gerenciador de banco de dados. O que eu tenho que gerenciar do SQL? Só a aplicação que roda dentro dele e os dados, que é onde eu vou usar minhas queries ali, vou usar DML, DTS, para fazer a manipulação da minha informação. Então, veja aqui, eu tinha aqui 5 pontos de gestão no infraestrutura como serviço. Plataforma eu passo a ter só 2, desculpa. Aplicação e dados. E se eu quiser abstração total, eu vou para o software como serviço. Né? Aí eu deixo de gerenciar, eu não ponho a mão mais em nada, eu só consumo, eu só vou no código. Então, diretamente, eu não tenho que ficar fazendo query nem nada. O software está lá, eu só faço as configurações necessárias para que funcione de acordo com o que eu preciso e ponto final. Toda a parte de gerenciamento mais pesado e que gera custo fica para a Microsoft, beleza? Então, para a prova, botem isso na cabeça. Infraestrutura, computação, IaaS. Plataforma, SQL Server, base de dados. Software como serviço, você não gerencia nada. Um website, alguma coisa do tipo, você não gerencia nada. Você só bota para funcionar lá via código e boas. O restante fica tudo por baixo. Tá? Tudo abstraído pela nuvem da Microsoft. Show de bola? Esses aí são os modelos de cloud. Isso é um ponto que é cobrado com certa frequência nas provas. São perguntas do tipo: fulano tem um ambiente que ele possui X servidores, ele tem algumas aplicações que não estão preparadas para a nuvem. Qual o melhor modelo de cloud se aplicaria a esse caso? Infraestrutura como serviço. Já que a plataforma dele não está ainda, não pode rodar como um software, como serviço, você sobe uma VM, joga esse ERP lá dentro, essa aplicação lá dentro da VM, ela vai trabalhar como se fosse uma máquina local e vida que segue. Você vai se livrar desses 4 pontos aqui e aí o tempo que você gastaria nesses caras você usa para trabalhar aqui em cima. Beleza? Então, vamos seguir. Lembrando que perguntas, jogam aí. Até aqui, em modelos de cloud, nós matamos a parte do entender conceitos de nuvem. Então, a gente já fechou tudo isso aqui. Óbvio que vocês vão ter que dar uma lida a mais em algumas coisas, mas de forma bem breve, acho que explicativa, bem didático, mais didático, estou sendo o mais didático possível. Nós cobrimos todos esses pontos aqui. Um outro lance aqui que é cobrado são os serviços na nuvem. Então a gente passa para a parte um pouquinho mais técnica, que que entra de fato aqui em conjuntos de disponibilidade, regiões e tudo mais. Para isso, eu vou utilizar aqui o portal do Azure. Aqui, ele vai me cobrar o seguinte: entender os principais. O que é região, zona de disponibilidade e grupo de recurso. Tudo aquilo que nós vimos aí anteriormente é teoria. Então, você tem que saber exatamente o que é cada coisa para conseguir utilizar aqui dentro do Azure. Bom, no Azure, se eu estou brincando aqui, se eu quero começar a trabalhar com ele, eu tenho que saber o que cada recurso desse aqui, em que modelo de cloud ele se encaixa. Então, por exemplo, a máquina virtual vai se encaixar no IaaS. E o que eu preciso ter, o que o Azure me oferece para brincar com máquinas virtuais e com outras aplicações aí? Ele vai me oferecer um lance chamado de grupos de recursos, que vão estar dentro de regiões, que podem fazer parte de zonas de disponibilidade e conjuntos de disponibilidade. E é aí que a gente tem que vir aqui eu preferi fazer aqui dentro do Azure mesmo para entender. Todos aqueles modelos de cloud, principalmente a pública, que é onde o Azure se encaixa, e aí trazendo para o modelo de cloud IaaS, por exemplo, ele vai conseguir me entregar uma VM. Para trabalhar com VM, o Azure, ou, enfim, para qualquer outro tipo de recurso, o Azure ele tem alguns detalhes. Quando você vai subir qualquer recurso, você tem que definir primeiro qual grupo de recurso que ele vai se encaixar e em qual região esse grupo de recurso ele vai estar presente. Região é o local, aqui está escrito. Qual que é o local, qual data center, em qual região do mundo os seus dados, as suas VMs, as suas aplicações, elas vão estar alocadas.
Eu já falei na última live que a escolha da região, ela tem que ser definida baseado em testes, em provas de conceito para a sua aplicação para o seu ambiente. Por quê? A escolha da região incorreta pode impactar diretamente na qualidade que você vai entregar de serviço. Tá? Eu tenho regiões nos Estados Unidos, na África, na Ásia, na Europa, enfim, no Brasil, o que seja. Cada região tem sua particularidade, não em relação a apenas recursos. Eu tenho recursos que só funcionam em determinadas regiões. Geralmente, Estados Unidos é que tem todos. A SQL, por exemplo, salvo engano, como serviço, ainda não está disponível na região do Brasil. Eu tenho que subir ele lá nos Estados Unidos. E se minha aplicação ela for sensível à latência, ela não conseguir buscar e trazer dados com uma latência um pouco mais alta, isso pode impactar. Então, no momento de escolher a região dentro do Azure, isso tem que ser levado em conta. Tá? Hoje o Azure ele entrega 54, salvo engano, regiões espalhadas pelo mundo inteiro. Existe ainda um conceito chamado de pareamento de regiões, que é basicamente, eu tenho uma figurinha aqui para mostrar para vocês. Esse pareamento de regiões, ele é uma espécie de replicação entre as zonas. Com exceção do Brasil, todas as outras que eu tenho aqui, um recurso que está na região East US, que está lá nos Estados Unidos, ela vai ser pareada com uma outra região que está dentro dos Estados Unidos também, com exceção do Brasil. Tá? O Brasil ele faz um pareamento aí com os Estados Unidos. Tá? Como eu estava dizendo, vamos lá. Então, a questão do pareamento, com exceção do Brasil, todos os outros eles fazem par com outra região. Isso aí por questão de replicação e tudo mais. Então, o East US, por exemplo, esse cara aqui, ele é par da West US, aqui embaixo. A East US 2 é par com o Central US. E por aí vai. Beleza? Então, o ponto que vocês têm que deixar, que tem que estar claro aqui para a prova é o que são regiões. É onde ficam os data centers da Microsoft. Hoje são mais de 54 espalhados pelo mundo todo. Beleza? E é na região que você define aonde que os metadados dos seus recursos vão ser alocados. Metadado é o quê? São as informações dos seus recursos. Tá? Dentro de cada região, e aí falando dos recursos de fato, eu não consigo ter nenhum tipo de recurso hoje dentro do Azure se eu não tiver um grupo de recursos. Tá? Antes do modelo ARM, que é o Azure Resource Manager, eu conseguia criar várias coisas, eu conseguia criar VM, eu conseguia criar rede, eu conseguia criar um monte de coisa, e ele ficava espalhado, tipo assim, ó. Eu não tinha uma organização. Hoje tudo fica aqui dentro de Resource Group. Por isso, quando a gente vai criar qualquer tipo de componente, deixa eu puxar aqui, eu vou criar uma máquina virtual, por exemplo. Travou não, Gabriel, ele deu uma quedinha e voltou. O lance aqui, por exemplo, eu quero criar uma nova máquina virtual. Essa máquina virtual, ela tem, por obrigação, ela tem que fazer parte de algum grupo de recurso. Tá? O Azure ele não permite que eu crie qualquer outro tipo qualquer recurso sem que ele faça parte de um grupo de recurso. Quando eu falo grupo de recurso, é uma organização lógica, é um apanhado lógico que eu faço ali, um grupo, tá? Como se fosse uma OU lá do AD, uma pastinha que você organiza seus arquivos, onde eu vou colocar tudo que seja referente a determinado projeto. Eu uso isso para organizar meus projetos. E eles têm o mesmo ciclo de vida. Como assim? Os recursos que eu coloquei dentro desse grupo de recursos aqui, por exemplo, vamos criar um novo. RG AZ 900. Esse aqui é o meu grupo de recurso para essa aula aqui. Tudo que for criado aqui dentro de RG AZ 900, ele vai compartilhar o mesmo ciclo de vida. Ou seja, ele vai ser criado e vai morrer junto também. Por quê? Se eu deletar o grupo de recursos, todos os recursos que estão abaixo dele serão deletados junto. Vai tudo pro saco. Tudo na mesma... deletei o RG, os recursos que estão dentro deles ganham a herança da deleção também. Beleza? Então, ó, esse grupo de recurso, ele está dentro de uma região que eu defini. E todas as informações, todos os metadados referentes a esse cara aqui vão estar nessa região definida. Posso criar recursos em regiões distintas? Posso criar uma máquina virtual na região X e a rede na região Y? E esses dois fazerem parte do mesmo grupo de recursos? Pode, mas o metadado vai ficar na região específica, beleza? Você pode ter um possível problema aí no final das contas.
Um outro ponto, depois que a gente faz aí, que definiu região, definiu que é um grupo de recurso, nós temos opções aqui que são as opções de disponibilidade. Então, olha só, eu tenho zona de disponibilidade e eu tenho conjunto de disponibilidade. Para isso aqui, eu vou explicar, mas a gente vai voltar lá para o slide. Quando eu falo em conjunto de disponibilidade, olha só o que vai acontecer. Eu vou criar um outro aqui. Conjunto de disponibilidade. AS, Availability Set, AZ900. Vejam que ele me entrega Fault Domain e Update Domain. O que é isso aqui? Domínio de falha e domínio de update são dois recursos dentro do conjunto de disponibilidade que permitem que eu escolha em quantos racks dentro do data center, dentro daquela região, a minha máquina virtual vai ser replicada, em quantos, logicamente falando, não fisicamente, quantas réplicas a minha VM vai ter. Para ficar mais tranquilo de entender, é basicamente isso aqui, ó. Esse cara aqui. Aqui eu tenho Fault Domain, então imagina meu data center na minha região. Eu criei lá meu conjunto de disponibilidade e eu disse que eu quero ter 3 FDs, 3 Fault Domains e 3 Update Domains. Quando ocorrer um tipo de manutenção naquela região em específico, e se minha máquina virtual estiver aqui no FD0, por exemplo, se eu não tiver configurado o meu conjunto de disponibilidade, minha máquina vai ser desligada. Por quê? Porque eles vão dar manutenção nesse rack. Óbvio que isso tudo é informado antes, mas ela vai ser desligada. Se eu tiver configurado um conjunto de disponibilidade, ela vai ser replicada para um outro rack, e aí eu não vou ter problema nenhum com isso. Tá? Então eles vão dar manutenção em um, eu vou estar em um outro conjunto, em um outro domínio de falha, e aí não vai acontecer nada com a minha VN. Falando de manutenções físicas. Agora, se for ocorrer algum tipo de atualização do virtualizador, da estrutura lógica, de algum tipo de estrutura virtual, lógica, dentro do data center, eu tenho que trabalhar com os update domains. Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui, né, no FD0, o D0, ele vai sofrer atualização. Se a minha VM tiver aí e eu não tiver esse conjunto de disponibilidade ativado, configurado, minha VM vai ser afetada, ela vai ser desligada. Se eu estiver configurado, ela vai estar replicada aqui. Então, eu vou ter 3 domínios de update que vão proteger minha VM. Se eles atualizarem 2, eu ainda tenho um terceiro aqui embaixo numa boa. Geralmente é um só. E eles vão informar, ó, tal dia, tal região vai sofrer manutenção YZ. Você tem que ter esse cara aqui configurado. Do contrário, não vai funcionar. Então, para a prova, o que vocês têm que ter em mente? Fault Domain, manutenções físicas, vai fazer uma manutenção no hardware do data center. Update Domain, vai fazer uma manutenção lógica, vai fazer uma atualização no hypervisor, alguma coisa do tipo. Beleza? Aqui no Azure, nós vimos que existe as opções. Eu consigo colocar aqui 3 e eu consigo subir para 20 Update Domains. Beleza? Dependendo da região que eu selecionar. Significa que, se houvesse manutenção, eu estaria protegido 3 vezes e a parte lógica em 20. Estaria replicado aí em 20 updates domain. Beleza? Em contrapartida, eu tenho aqui minha zona de disponibilidade, que aí aqui é onde eu vou definir em quantos data centers dentro daquela região os meus recursos serão replicados. Tá? O conjunto, ele vai definir o que eu tenho de atualização, a parte lógica. A zona de disponibilidade aí já é por região. Então vamos dizer que eu tenho a região X. Deu zica lá em algum DC ou alguma parte do data center. Ele vai ser replicado para um outro DC e vai estar totalmente seguro em outro local. Obviamente isso tem um valor um pouquinho maior, mas é uma baita segurança para você que roda aí questões de missão crítica e tudo mais. Beleza? Esse aqui são 2 caras que algumas pessoas esquecem de configurar, outras não sabem nem que existe. A zona, principalmente o conjunto de disponibilidade. Zona é mais para aplicações que de fato são mais críticas, né, que não podem ficar nem um minuto fora. Então você tem uma replicação em tempo real. E aí o tipo de replicação varia também. Tem por zona, você tem geograficamente, você tem só entre data center, um hack dentro do próprio data center, na mesma região. São vários tipos, mas isso aí é um assunto lá para frente. Beleza? Bom, então aqui da segunda parte aí
do que estava proposto lá no blueprint da AZ900, a gente conseguiu cobrir. Por quê? Se liga. A gente conseguiu descrever o que é região, que é basicamente o local onde a Microsoft disponibiliza os data centers, as zonas de disponibilidades, que é a questão da replicação dos seus recursos, não só VMs, você ter os seus recursos disponíveis em mais de uma região, ou se eu for trabalhar com conjuntos de disponibilidades, é você ter uma segurança para que quando ocorrer algum tipo de manutenção, os seus recursos sejam replicados tanto em domínios de falha, quanto em domínios de update, domínios de falha verticalmente, domínios de update horizontalmente. Os grupos de recursos, que são agrupamentos lógicos, onde você vai jogar todos os seus recursos ali, você consegue segmentar os projetos por ele, e que compartilham o mesmo ciclo de vida com os recursos que estão neles. Então, eu criei um grupo de recurso, eu criei um recurso, eu preciso de um RG, eu preciso de um Resource Group. Não tem como eu criar um recurso sem um Resource Group. Deletei o Resource Group, tudo que tiver ali dentro vai para o saco junto. Tudo isso aqui, ele vem por conta do ARM, que é o Azure Resource Manager. Esse carinha veio aí para ajudar, foi uma nova forma de gerenciamento dentro do Azure. Então eu consigo fazer vários tipos de automatização e ter um controle muito maior por conta do Azure Resource Manager. A gente pode bater um papo um pouco mais avançado sobre o ARM, mas basicamente essa é a ideia. Beleza? Nosso tempo estourou, ficou aí numa boa. Como é que estão as dúvidas? Foi tranquilo, deu para pegar? Eu vou abrir para dúvida aqui por alguns minutos, e aí vocês me dizem. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, estamos aqui. Vamos lá, nós conseguimos então cobrir 2 pontos aqui da Z900, que é entender conceitos em nuvem, que aí vai estar compreendendo os conceitos de cloud. A gente passou por a definição de conceitos como alta disponibilidade, escalabilidade, elasticidade, agilidade, princípios de economia em escala, o lance lá deles terem um poder de compra maior, óbvio, e aí eles conseguem fornecer esse tipo de serviço por um valor que é interessante para nós. As diferenças entre CAPEX, OPEX, e também demos um pulinho lá em TCO, para justificar o total, o custo que a empresa tem só em deter aquele equipamento, em comprar aquele equipamento. Nós conseguimos descrever aí o IaaS, o PaaS, o SaaS e o SaaS, que é a infraestrutura como serviço, a plataforma como serviço e o software como serviço. IaaS, computação, VM, PaaS, SQL, da base, onde eu gerencio a aplicação e dados, e software como serviço, que é uma aplicação totalmente entregue lá, você não tem uma gestão tão ativa ali em cima, você não se preocupa com de fato o que importa. Descrevemos nuvem pública, nuvem privada, esse aqui hoje, a nuvem híbrida é o cenário ideal do meu ponto de vista, e a gente conseguiu comparar e contrastar esses 3 modelos. E ainda demos um pulinho lá na parte de compreensão dos serviços básicos do Azure, definindo região, zonas de disponibilidade, conjuntos de disponibilidade, os grupos de recursos que fazem parte aí da nossa vida, junto com o ARM, que é o Azure Resource Manager. Beleza? Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, é só deixar nos comentários, eu vou responder assim que possível. No chat, caso vocês queiram deixar alguma coisa, só deixa aí, eu vou respondendo. E é isso aí. Eu te encontro na próxima, galera que está online aí conosco, próxima quarta-feira às 8h30, com mais alguns pontos aqui da Z900. Nós vamos cobrir todos os tópicos da Z900, até que a gente entregue aí e você esteja preparado para fazer a prova, beleza? Um grande abraço, valeu por estar conosco aqui. Se você já não me segue aí no Instagram, no Facebook, Twitter, dá um clique lá na Tampinote BR, meu site, na tampinote.com.br, e aqui no canal do YouTube, obviamente, tá? Clica aí em se inscrever, adiciona nos favoritos, coloca aí a notificação para sempre que chegar um vídeo novo, você receber um e-mail em primeira mão. E até a próxima. Um grande abraço, valeu!